E nós começamos o trabalho de hoje com o básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo a gente traz um outro ponto que a gente já trouxe lá atrás, né? Lá atrás a gente trouxe o umbral, né? O que seria o umbral, onde estaria o umbral. É só ir na playlist básico do Espiritismo que está lá muito bem esclarecido. E hoje a gente traz trevas. Só de ouvir falar o nome a gente já se arrepia todo. Trevas. A gente faz uma associação muito grande com essa palavra trevas. E a gente se recusa, inclusive, a ver que se Deus está em todas as coisas, ele também estará nas trevas. Ele não será trevoso, mas ele estará nas trevas. Porque se é ele que cria todas as coisas, e depois o homem cria em cima do que ele criou, então as trevas têm lá também seus filhos, né? Mas a gente fica se perguntando o que é trevas. O que é trevas? Trevas é um local ou uma situação em que se aglomeram espíritos com um índice de sentimentos ruins muito elevados. Então, lá a gente vai ter espírito rancoroso, vingativo, que está lá naquele sentimento ruim, egoísta, está lá naquele sentimento ruim e ele acaba fazendo parte das trevas, porque esse sentimento o impossibilita de ver muitas vezes o outro lado, que é tudo me acontece para que eu melhore, para que eu cresça. Tudo acontece para que eu desenvolva o respeito pelo espaço do outro. Então, se eu não desenvolvo esse entendimento de crescer, se eu não desenvolvo o respeito pelo espaço do outro, então eu começo egoicamente a acreditar que o mundo gira ao meu redor, egocentrismo. E se não fazem o que eu quero, eu me revolto. Se não fazem o que eu espero, eu me revolto. Se eu trabalho essa revolta, tudo bem, eu vou seguir. Se eu não trabalho essa revolta, eu vou ficar preso. É o que o Espiritismo chama de cristalizar uma ideia. Então eu fico tão preso a essa ideia que eu não consigo ver mais nada. No caso da vingança, que é o mais comum, todos esses sentimentos cegam. A vingança cega mais ainda. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, eu tenho produção porque eu tenho que produzir mais. O eixo mestre da minha vida, ele é a vingança. Eu preciso me vingar de pessoas, eu preciso me vingar de situações, e eu não tenho o entendimento de que muitas vezes, direta ou indiretamente, eu sou responsável por aquilo. Dado o véu do esquecimento, eu muitas vezes nem mesmo paro para pensar na possibilidade daquilo ser só um revés, daquilo ser só uma volta e uma colheita de algo que eu plantei. Então eu fico completamente cego e sigo naquilo. Quando eu começo a irradiar, manar energias nada positivas, energias negativas, eu vou atrair para mim espíritos com sentimentos iguais. Não quer falar de espiritismo, a gente pode não falar. Eu vou atrair para próximo de mim pessoas com o mesmo intuito que eu. E essas pessoas vão acabar me dando força, vão acabar alimentando mais ainda aquele lado ruim. Eu estou me associando ao mal. E é importante a gente entender aqui que quem está associado ao mal, na maioria das vezes, o está por ignorância. A pessoa não sabe.
ela ainda não tem aquela consciência, ou quando tem um mínimo de consciência, ela não quer nem seguir. E aí, já foi. A gente não pode acreditar que nas trevas, o fato de ter muitos espíritos ignorantes não significa que ignorância está associada à inteligência. Não mesmo. A gente vai ver no estudo de hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não, que as trevas, ela pode sim ter espíritos extremamente inteligentes, só que cristalizados num sentimento. Né? Uma outra coisa que me associa muito a esses espíritos é a necessidade de poder, sem ter, no entanto, preparo para exercer esse poder. É muitas vezes eu ser convocado para fazer o bem, então, para fazer o bem, me possibilitam eu estar numa posição de prestígio, numa posição de destaque, e eu acabo me utilizando dessa posição para fazer o mal, para cometer equívocos, para cometer desvios. E muitas vezes, em nome dessa própria posição, eu acabo deixando as pessoas fazerem. Eu, no entanto, não faço, mas eu colaboro para que elas façam. E aí eu estou fazendo uma associação. Um outro ponto que se traz com muita frequência é onde está essa tal trevas. Eu vou citar 3 lugares onde eu encontro a tal das trevas. Dentro de nós. Através dos nossos pensamentos não trabalhados, através dos nossos pensamentos de orgulho, egoísmo, poder, posse, vingança, tudo isso, ciúmes, tudo isso, eu vou estar gerando em mim um lado negro, trevas, um lado obscuro, trevas, né? Então a gente não pode aqui, de maneira alguma, associar isso a racismo. Porque tem gente que quando a gente diz, olha, eu tenho um lado meio negro, não, pode ser qualquer cor. Gente, por favor, a gente associa esse lado negro com a cegueira, a escuridão. Quando eu tô cego, o que eu vejo? Eu só vejo preto. Então é essa associação que a gente faz, por favor, não vamos confundir as coisas, né? Então, esse é o meu lado negro. Esse é o meu lado que mais assim vai trazer as trevas para dentro de mim. Qual é o segundo lugar onde eu tenho as trevas, Aderley? Eu tenho as trevas nos locais onde eu frequento, se são locais de baixa frequência. Então, se eu vou a um local onde eu sei que ali não tem, vamos citar 2 pelo menos, só para não deixar ninguém perdido. Se eu vou a um prostíbulo, eu estou indo às trevas. Se eu vou a um jogo de azar, ainda mais aqui no Brasil, que é proibido, eu estou indo 2 vezes às trevas. Se eu vou visitar uma família, que a família toda é muito carregada, é muito pesada de maus pensamentos, más falas e tal, eu estou visitando as trevas. E eu tenho as trevas espirituais, que a galera pergunta demais, onde está, onde é? São zonas muito próximas da Terra e algumas até em zonas inferiores à Terra. Porque eles vão para onde dá. Derlei, eu posso fazer uma associação para eu dar uma olhada, para eu ver o filme Senhor dos Anéis. O filme Senhor dos Anéis, ele traz ali uma ideia muito clara do que é as trevas. Criaturas deformadas por seus sentimentos, deformadas por suas visões, figuras que são escravizadas e ficam totalmente cegas nessa escravidão, figuras que querem poder e assumem o poder acima de qualquer coisa, não tem escrúpulo para atingir esse poder. É isso que a gente vê nas trevas. E a gente ainda tem, para encerrar, como não me associar às trevas? Bons comportamentos, bons pensamentos e caridade. A caridade, ela é uma coisa que ela vai me trazer um jato de bem tão grande, mas tão grande que aquilo me invade e começa a me depurar, começa a me purificar.
a visão, os sentimentos, as emoções. Mas, Aderlei, às vezes eu vou para a caridade e eu vejo tanta gente ali na caridade que de fato não está. Que tal olhar você, como você está? Você acredita que o outro não está bem? Ao invés de olhar, ore por ele. E com isso você vai conseguir trabalhar a você mesmo e vai fazer uma dissociação com as trevas. Porque se eu não fizer uma dissociação, as trevas vão cobrar extremamente alto pelos serviços que me prestam e pelas facilidades que me dão. Então eu preciso estar muito atento para isso. Eu não posso me associar. Como não me associar? Atos, pensamentos. Pensamentos e atos. Começa a pensar o bem em cima do bem. Se flagrou pensando mal, vai lá e faça uma autocorreção em si mesmo. Até a hora que você começa a não praticar. Mas, Aderlei, isso não é ser muito padreco, isso é buscar estar bem com você mesmo. Porque se você alimentar aquele lodo e ficar naquele lodo de sentimentos ruins, não demora e você vai estar com ele até o pescoço. Não demora e você estará com ele até o pescoço. Então, quanto mais elevado você estiver, mais tranquilo você fica, mais engajado no bem você fica e melhor vai te fazer tudo que está ao seu derredor. Imagina uma pessoa extremamente conturbada, extremamente perturbada. Ela vai lá, ela toma o que o jocoso vai chamar de pílula da alegria, pílula da felicidade. Ela vai lá, toma a pílula e se sente muito mais equilibrado, se sente muito melhor. Assim é estar no bem. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais equilibrado, você vai se sentir com um poder sobre os seus atos muito maior do que o que você tem hoje. E você, revisitando as situações passadas, você vai ver que você era uma marionete de sentimentos ruins. Eles te dominavam, eles te manipulavam, eles te conduziam. E assim, a gente fez o nosso básico do Espiritismo com o tema trevas.